Bom dia, meus Bem-vindo. irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos à prece dos desencarnados do dia 14 de fevereiro de 2021. Eu e o Anderson vamos fazer essa prece, porque a Zuleika não pôde fazer, está tudo bem com ela, não se preocupem. Nós vamos tentar substituir a Zuleika, aquele coração de mãe enorme, né? Olha a responsabilidade, hein, Anderson? Oh, Né? estamos aqui para tratar de um tema, né, que é pesado para a gente, ainda mais em toda essa situação que a gente precisa ainda estar dentro de casa, precisa ainda estar com o coração um pouco mais sofrido, mais doído diante de tudo que tem acontecido, de todos que acabaram partindo para o outro lado ao longo desse tempo. E aqui é só mais uma forma de homenagem para todos esses queridos que ainda moram dentro da gente. Sim. Então, bem-vindo a todos encarnados e desencarnados que estão assistindo, né? Que vão começar a assistir essa homenagem junto com a gente, né? Fazer a homenagem junto com a gente. Não é isso? Vamos fazer uma prece de abertura, então, que afinal é um trabalho espiritual, né? Então, Sim. convido a todos a fechar os olhos, elevar os pensamentos a Deus. Graças a Deus, Pai de infinita bondade, mestre, amigo, querido irmão Jesus, querido mentor Ramatiz, patrono desta casa, que nos acolhe, que nos ajuda, que nos auxilia, e seus amigos, trabalhadores responsáveis por essa prece pelos desencarnados. Que nesse instante vocês possam estar conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos trazendo o conforto necessário para que consigamos seguir em frente com esse entendimento, com tudo que for trazido, com tudo que for dito, com tudo que for estudado nessa manhã. A todos os nossos amigos que estão como ouvintes dos dois lados da vida, que possamos partilhar nesse instante de todo o amor do nosso irmão Jesus que nos une. E assim, muito gratos a todos e cada um que possibilitam esse trabalho. Ao nosso irmão Jesus, mas a Deus nosso Pai, acima de qualquer coisa, pedimos a devida autorização para iniciar essa prece pelos desencarnados nessa manhã, dando graças a Deus. Graças a Deus. Bom, vamos explicar o que vai acontecer. Os que já participam, né, com a Zuleika da prece, já sabem mais ou menos o que vai acontecer, e se tiver gente vendo hoje pela primeira vez, nós vamos dizer o que vai acontecer. Lá na casa espírita, a gente costuma dizer que, calma, não vai aparecer nenhum espírito, né? Não é desse jeito que a gente vai invocá-los, né? Nós vamos fazer chegar até a eles nosso carinho, a nossa lembrança e as nossas orações, porque a única oração que Deus não ouve é aquela que você não fez, né? Então, a gente está aqui para fazer as orações, para lembrar juntos dos amigos. Vamos lá, Anderson, dizer o que vai acontecer? E o que vai acontecer agora? Bom, primeiro que nós estamos aqui para tratar desse tema, né, que é a morte, e a gente encara muito a morte como uma coisa terrível e o fim de tudo, mas não é bem assim. Tanto não é bem assim que o que vem a seguir, logo a seguir, é uma prova disso. Porque cada um de vocês deu o nome de uma pessoa querida para ser homenageada nessa prece pelos desencarnados. Então, os nomes dessas pessoas, de cada uma dessas pessoas, foi posto ali com todo amor, com todo carinho. Isso é a maior prova de que a vida continua, porque o amor continua. Então, esses nomes dessas homenagens, desses homenageados, vão rolar aqui pela tela logo a seguir, como uma espécie de mantra, chamando, convidando-os para partilhar conosco desse momento, desses instantes. Certo?
Isso, Então, será em ordem alfabética, né, Anderson? E sim, outra coisa, na hora que o nome estiver passando, lembre deles, mas lembre numa hora que eles estejam felizes, né? Um momento alegre que vocês estiveram juntos, que nós estivemos juntos com eles. sim, Nada de pensar em coisa, não congela em coisa triste. Ah, mas ele estava assim. Não, ele estava, não está. E ele esteve muitas vezes felizes. Tantos momentos bons que hoje estamos nós aqui homenageando, sim, né? pois é. Então, também é um momento de recolhimento, de tentar aquietar o coração para deixar esse amor falar por nós. Então, vamos para a nossa listinha de nomes.
Assim, todos esses queridos amigos, todos esses queridos homenageados que aqui estiveram em nossos corações, que possam se fazer presentes nesse instante, em amor, em carinho, em nossa mente, em nosso coração, para que sigamos em frente com essa prece pelos desencarnados, na tentativa de aliviar um pouquinho da dor dos que ficam do lado de cá, dos que estão do lado de lá, comungando nesse instante em amor, em luz e em paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, como diz Casimiro Cunha, na sua poesia, no final ele coloca: o espiritismo é uma escola onde o mestre amado é Jesus. Então, através do espiritismo, nós somos chamados aqui para falarmos sobre a bagagem do espírito, né? Nessa passagem, nessa transformação. E nesse momento onde muitos de nós tememos a morte. Então, a doutrina espírita, ela vem explicar, para a gente tentar entender. A gente não está dizendo que é para ninguém deixar de sofrer, nada disso, né, Anderson? Mas para entender essa transformação, né? Emmanuel vem nos dizer que 3/4 das pessoas que morrem, né, que desencarnam, 3/4, ou seja, 75%, 3 de cada 4 pessoas, quando desencarna, não vai para lugar nenhum. Fica vagando. É triste, é um número muito grande de pessoas, né? Fica ligado às coisas materiais, ficam preocupados com os que ficaram. Olha, a gente dando preocupação para eles do lado de lá, olha que triste. Eles ficam preocupados com N coisas. É disso que nós vamos falar hoje, né? Eles ficam apegos também. Sim. Apegados a determinadas situações, pessoas e coisas. E até lembrando, né, Márcia, que provavelmente tem gente aqui também vendo, assistindo a gente, que não necessariamente segue o espiritismo, segue outras religiões também. Porque, na verdade, o conforto, esse carinho, esse aconchego que a gente tenta trazer aqui, ele serve para qualquer pessoa, em qualquer religião. A gente, claro, vai tratar pelo viés espírita, porque somos de uma casa espírita. Mas, com certeza, esse momento de oração serve para todo mundo. Então, não tem problema se você é católico, se é evangélico, se é um umbandista, budista, enfim. O que importa nesse instante é que a gente esteja unido para pensar nessas pessoas com carinho, para trazer algum conforto para elas, porque isso é o importante, né? Sim, sim. Na visão espírita, mas com certeza é válido para qualquer religião essa nossa união, né? Esse nosso amor. Frederico Menezes é um expositor lá de Pernambuco. Ele tem uma frase que é curiosa. Ele fala assim: morrer é fácil, o difícil é desencarnar. Olha, pior que faz sentido. Porque a cultura ocidental ela dá muito valor ao que é material. Ela Sim. não dá valor ao que é do espírito, às coisas do espírito. Ela dá valor ao que é material. Está condicionado na vida como se fôssemos viver eternamente. Sim. A gente nunca pressupõe
que a gente vá fazer a passagem. A gente vive como se fosse viver eternamente. Sim, mas sabe que tem algum sentido se a gente parar para pensar nisso? Porque, de certa forma, a gente vai viver eternamente, só não no corpo de carne. Então, aí tem o pensamento, um pensamento que a gente costuma partilhar muito lá no trabalho, né, Márcia, no trabalho que a gente faz de evangelioterapia, que diz o seguinte, que nós temos a tendência a pensar que nós somos seres materiais tendo vivências espirituais. E é justamente o contrário, nós somos seres espirituais tendo vivências materiais. Então, isso que a gente tem aqui, essa roupa de carne, sabe? Isso é transitório. A vida verdadeira, ela está do lado de lá. Então, daí a importância da gente entender que sim, a vida continua, ela segue, porque isso aqui é temporário. Né? Então, A gente está dizendo. De certa forma, a vida é imortal mesmo, né? A vida do espírito com certeza é imortal. Que a gente precisa aprender a lidar com a temporalidade da vida na matéria. Emmanuel, a gente não está dizendo que não é para cuidar do corpo, gente, pelo amor de Deus. De jeito nenhum. Não é isso. Emmanuel disse a Chico até o seguinte: devemos cuidar do nosso corpo como se fôssemos viver 200 anos. Sim. E cuidar do nosso espírito como se fôssemos desencarnar amanhã mesmo. A gente nunca sabe quando vai ser, né? Pois é. Pois é. E Raul Teixeira, ele fala que em tragédia, geralmente em tragédias coletivas, que as pessoas já são preparadas dias antes. Sim. Né? A pessoa já vai começar a visitar um parente que nunca mais foi ver, ele já vai ver. Outros vão cuidar do seguro. Deixa todo da mundo herança. instruído. É sério. No catolicismo a gente chama de anjo da guarda, o anjo da guarda, o seu guia espiritual. Está ali falando no ouvido. Ele já vai preparando, já vai te orientando. Mas, para isso, a gente tem que estar preparado, tem que estar mais atento mais sensíveis. Né? Sim. Muito bem colocado. É justamente esse momento de preparação, né, Márcia, que a gente costuma sempre falar no trabalho, principalmente num que teve há poucas semanas, e aí agora a gente abre um parênteses aqui, até para convidar as pessoas também para assistirem, porque a gente fala muito de morte no tema de hoje, na prece pelos desencarnados, mas a gente tenta buscar também a importância do bem viver, como disse a Márcia. A gente se preparar para essa nova etapa, porque a gente precisa estar de alguma forma preparado. E nesse trabalho que a gente faz e fez há poucas semanas do Evangelho Terapia, você pode achar no YouTube, pode achar no Instagram, no Facebook também, nós fizemos durante 2 semanas, foram 4 programas que tratam justamente sobre o retorno à vida espiritual, que era justamente sobre como a gente se prepara para chegar bem do lado de lá. Então aí fica o convite também, porque aqui a gente tem um tempo curto, lá foram 4, de certa forma, 4 palestras de 1 hora, né, Márcia? Em que a gente falou sobre o tema, então é importante a gente internalizar isso também, a gente fazer a nossa parte para lidar com essa vida que a gente tem agora. É verdade, porque a gente costuma ouvir muito das pessoas, elas falam, ninguém nunca voltou para contar como é. Oi? Voltou Vários sim. voltaram. Vários voltaram. Sim. Vários, desde a época de Kardec. Desde antes, na verdade, né? Kardec foi o que falou assim, olha só, vamos deixar claro o que está acontecendo aqui? Isso.
desde antes de Kardec, eles já voltavam. Kardec Sim. deu uma organizada nisso. Foi. Tanto é que no livro Céu e Inferno tem várias entrevistas de Kardec, Sim. né, com os espíritos que se foram. Olha, Isso aí. tinha lá pessoas boas, né, espíritos já elevados, tinham pessoas assim, Não tão boas. mais ou menos igual a gente aqui, que a gente está aqui hoje, num domingo de carnaval, né? Sem carnaval. Sem carnaval, lembrando, sem carnaval, mas pensando naqueles que já se foram. Sim. Quer dizer, a gente já está mais ou menos. Tem aqueles espíritos desequilibrados, tem os suicidas, tem os espíritos endurecidos, né? Aqueles já chegados mesmo ao mal. Então, Kardec trouxe eles antes dele, antes dele fazer a entrevista, quando ele invocava, ele pedia ao seu mentor, né? Ninguém menos do que São Luís, para saber se ele poderia fazer essa entrevista, se aquele espírito estava podendo dar o seu depoimento. Sim. Porque quando ele não estava de acordo, o Espírito São Luís não deixava, né? Orientava Kardec a não fazê-lo. E Então, aí entra também para a gente um alerta muito grande, porque a gente sabe que a saudade é muito grande, a gente sabe que essa dor é muito forte, e todo mundo já passou por um momento de dor, de perda de algum ente querido. E diante dessa saudade, o nosso desespero é tão grande que a nossa tendência já é chamar pela pessoa para que ela esteja ali do seu lado o tempo todo. E aí, como a Márcia acabou de colocar, Kardec perguntava se tinha autorização de conversar com a pessoa, ou seja, ele pedia para que ela estivesse ali, mas a gente é tão preso ainda a essa vida aqui material que a gente quer a pessoa do lado. E muitas vezes, com esse querer, a gente chama. Então, aí fica um alerta também, para que a gente evite fazer esse tipo de coisa. Porque a gente sabe que a dor é grande, mas dói aqui e dói lá também. E se dói sim, lá, dois lados. pois é. Imagina o quanto é difícil para eles lidarem com essa separação também. Da mesma forma que a vida continuou aqui para a gente, continuou lá para eles. Só que de um jeito diferente. Então, Lembrando até do livro, né? Tem um livro, A Vida Triunfa, que é uma coletânea de histórias do além, que Chico Xavier psicografou. O autor é Paulo Rossi, se vocês quiserem ver. Ali tem vários relatos, né? E quase todos dizem que quando eles fizeram a passagem, é como se eles estivessem dormindo. Sente um topor e dormiram, não sentiram dor. A maioria fala isso. E quando eles despertam, a maioria ali, quando despertaram, tinham espíritos familiares, amigos, o esperando, lá, recebendo. A maioria que tem ali. Também depende do grau desse espírito. O espírito mais atrapalhadinho também não vai ficar. Ele também vai ser acolhido. De uma outra maneira, mas será acolhido. Ninguém fica sem, ninguém. Né? No livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, também tem várias passagens, né, Anderson? sim. No que a gente estudou há pouco tempo também, né, Márcia? No Missionários da Luz também trata de algumas situações desse tipo, de ajuda, de socorro a pessoas no momento do desencarne. Sim. Tem tanto aqueles que já sabem que estão do outro lado, mas não sabem para onde ir. E tem esses outros casos também daqueles que ainda não se deram conta. Por quê? E aí vem uma questão curiosa. A gente imagina que, chegando do lado de lá, vai ser tudo diferente.
E aí a gente descobre que é exatamente uma continuação do que a gente vive aqui. Que esse despertamento acontece aos poucos. E como ele não é repentino, como não é de uma vez só, como ele acontece aos poucos, muitos não se dão conta de que despertaram do outro lado. E aí continuam tentando viver a vida que sempre viveram. Daí a gente chega nos 3/4 que a Márcia falou mais no início, que ainda tentam uma vida material, uma vivência aqui no nosso lado de cá, que não se adequa mais à vida que eles têm, já que eles estão em outro plano e também moradas em outro plano, tarefas de outro plano, né? Então, vamos ver se a gente consegue não chamar as pessoas até para mostrar, olha só, o seu caminho agora, a sua estrada agora, sua moradia é outra. A gente segue aqui ligado. Isso não é sinal de frieza, gente. O amor permanece. A ligação pelo amor permanece. O que a gente precisa romper nesse instante é esse elo mental que chama um lado e outro. Isso é perigoso. É o desapego. E o desapego não não tem o mesmo significado com desamor. Desapego é uma coisa, né? A gente não, quando o espírita pede, não, você tem que desapegar, o desapegar ele não é desamor. Você continua amando, mas sem aquele apego, né? E não adianta, eu queria falar com ele, eu queria tanto receber uma psicografia. Muitos procuram o centro espírita somente para receber a psicografia. Gente, não é assim, porque muitas vezes o espírito que está lá, ele não consegue ainda mandar uma mensagem. E o que está aqui, muitas vezes, não tem condições de receber. Basta a gente ver, não, ninguém nunca, ele não voltou, aquela famosa frase, de novo, ele nunca voltou para contar, ninguém nunca. Como assim? Não adiantaria. Vide na parábola do mal rico e o pobre. Quando o pai Abraão diz: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Quer dizer, será que hoje, se nós recebêssemos uma mensagem do nosso querido que se foi, a gente acreditaria? Pois é, e ainda tem uma questão muito física, muito material, né, que é o seguinte, essa mensagem, pelo menos na grande maioria das vezes, ela precisa passar por um instrumento mediúnico, pelo famoso médium. E o médium trabalha dentro do que ele percebe, do que ele consegue captar, do entendimento dele. Então, às vezes, você pega assim um médico que vai falar palavras difíceis para alguém que não teve ainda o mesmo nível acadêmico do médico, ainda não chegou lá. E aí, como é que vem essa mensagem? Vem dita de um jeito mais simples, vem com palavras mais fáceis, mais entendíveis. Não quer dizer que não é a mesma pessoa. Só quer dizer que o médium precisou filtrar aqueles pensamentos de acordo com o que ele conhecia. E aí, graças a isso, muitas mensagens psicografadas são descartadas porque a pessoa que leu e identificou até o nome, mas não identificou a maneira de escrever, ela desacredita. Então, é para a gente perceber mais com o coração e menos com a mente. De novo, porque muitas vezes a mente atrapalha muito. Claro que a gente precisa sim usar a razão bastante vezes, porque também não dá para uma pessoa que foi de um jeito a vida toda, de repente desencarnou e virou um anjo do outro lado. Vamos com calma, porque, como dissemos, a vida continua. A gente continua do mesmo jeito do lado de lá. Então, é importante a gente ter um certo raciocínio para entender como a coisa acontece. Mas, se o sentimento fala, se a gente sente que é para a gente,
mas percebe, mas fulano de tal me chamava de Mariazinha em vez de chamar de Maria. Então não é ele. Será que não era mesmo? Ou será que nós colocamos a mente como empecilho, né? Então, ainda tem uma questão, né, Márcia, que Chico Xavier costumava falar que o telefone toca de lá para cá. Então, não é quando a gente quer, não é porque eu quero muito que vai acontecer. Se eu tiver um entendimento, como a Márcia falou, se eu estiver em condições, se eles lá puderem, eles enviam. Mas não é só porque eu quero que vai acontecer. Então, é para a gente tomar cuidado também com esses pedidos. É isso aí. E quando tem um outro agravante também, que médiuns psicográficos, eles são a minoria. Sim. Pois Eles é. são minorias. Por quê? Porque é uma dedicação, há uma sensibilidade. O Chico, que era o Chico, na altura espiritual, moral que ele tinha, me parece, não sei quanto tempo, o André Luiz precisou ficar ao lado dele, sem psicografar nada, para os dois terem afinidades. Isso. Foram anos. Foi André Luiz, irmão Jacó também, a mesma coisa. Vale lembrar também, quando isso ficou bem claro até no filme que fizeram sobre o Divaldo, a vida e a trajetória dele, né? O tanto de tempo que ele ficou desde que começou a psicografar até ele estar apto a trazer as mensagens dos livros que ele publicou em nome dos espíritos. Foram 30 anos, se eu não me engano. Assim, foi um bocado de tempo. E olha o preparo que ele teve para poder chegar a esse ponto. Então, como é que a gente quer a coisa de uma hora para outra, né? Ninguém ganhou a mediunidade. Aliás, todos nós somos médiums. Em outras agremiações religiosas, a gente pode chamar uns são chamados de quê mesmo? Eu esqueci o nome. Que ele fez uma profecia, né? Ele profetizou, né? Aqui no centro a gente chama de médium, né? Então, todos nós somos médiums. Alguns mais sensíveis, outros menos sensíveis. Um mais dedicado, outros menos dedicados. Como eu falei, como nós falamos hoje, hoje não, no trabalho dessa semana que teve no Evangelioterapia, alguns envolvidos e outros comprometidos. E isso faz toda a diferença. Então, há milhões de espíritos querendo passar uma mensagem, querendo mostrar, só que tem poucos médiuns. E aí tem uma questão também, né, Márcia, que olha como também tem a ver com a parábola do mal rico de Lázaro, desse descarte que a gente faz automático a quem tenta passar uma mensagem para a gente, que é o seguinte: muitas vezes essa pessoa querida aparece para a gente em sonho. E aí a gente acorda e fala: nossa, sonhei com fulano, nossa, que saudade que deu, queria que ele estivesse aqui. E olha, ele esteve a noite inteira do seu lado, você sonhou com ele e já descartou assim o sonho? Não, é um momento de encontro. Em vez de pensar que foi só um sonho ou que queria que ainda estivesse do lado, quando acordar e perceber e lembrar desse sonho, agradece, faz uma prece de agradecimento pelo momento que vocês estiveram juntos, porque esse reencontro aconteceu de verdade. Quando a gente sonha, na verdade, a gente desperta do outro lado, né? É como uma pequena morte, né, Márcia? Que a gente costuma brincar na evangelioterapia. É quando a gente se deita, a gente morre um pouquinho. Por quê? Porque o nosso espírito deixa o corpo para
se aliviar um pouco desse peso que sente dentro da carne. Ele precisa desse instante de libertação. E daí em diante, ele segue. É um treino para a morte, né? É um treino. Aí a gente sonha que o nosso querido ele está bem. Mas o desencarne dele foi terrível, foi um desencarne muito sofrido. Gente, confia na providência divina. Confia. Aquele irmão, antes, agora, logo no comecinho, a gente não falou que a maioria dos que relatam dizem que sentiram um sono profundo. Tem até uma mensagem, eu acho que foi o próprio Divaldo, ele foi trabalhar na casa do Chico, ele foi até a casa do Chico, a casa de oração, e eram 5 médiuns psicógrafos. Um era Divaldo. E o Divaldo foi e começou a escrever uma psicografia que ele relata num simpósio dele sobre a imortalidade da alma. Ele relata que ele começou a escrever. Ele escreveu a psicografia e, quando ele foi ler, ele falou assim: a Mamãe Esmeralda. Era o relato de 3 crianças que morreram em um acidente de carro, onde essa mãe e esse pai estavam juntos. E foi próximo a um posto de combustível. Isso tudo estava relatado na quarta. Deram o nome do posto, um posto Esso, na estrada tal. E esse carro pegou fogo com as 3 crianças lá dentro. E essa mãe foi tentar tirar as crianças. E aí as próprias pessoas do posto, elas seguraram ela para que ela não fosse. E a moça, a filha mais velha, de 12 anos, era ela quem relatava, dizia: mãe, nós não sofremos. Nós dormimos e, quando acordamos na cama de um hospital com a tia, ela falou o nome que eu não me lembro, e eu perguntei pelo papai e pela mamãe se eles vinham nos visitar, e ela falou que não, que a partir de agora nós, quando permitido, visitaríamos. E aí ela diz que se dá conta da condição que ela está, e os 3 começam a chorar, olha, desesperadamente, quer dizer, do outro lado, sentindo a mesma saudade que do lado de cá, porém diferente, gente. Diferente, porque do lado de lá tudo é muito intenso. Se você está desesperado aqui e desespera o querido que está do outro lado, o desespero dele vai ser muito maior. A preocupação dele vai ser muito maior. E eles vão e diz que a tia, eu me lembro de um nome de uma outra tia chamada Brígida, que começam a acalmar e os dias vão passando e eles vão se inteirando da condição. E eles só puderam relatar aquele dia que eles não sofreram, não sentiram dor, sabe por quê? Porque a mãe adotou um menino chamado André. Olha. Então, isso é meio que aliviou o coração dessa mãe, deixou o coração dessa mãe menos endurecido. Uhum. No que ela abre espaço para o amor com o novo filhinho, a criança que está, a menina mais velha, ela coloca que o André, que é o garotinho que ela pegou para criar, e outras crianças precisam muito do amor dela. E que eles ficaram muito felizes e puderam ir até lá. Sim. Narrar isso para a mãe.
Aí o Divaldo, Dona Esmeralda, a senhora está aqui, e ela levanta e vai buscar a carta para o Divaldo chorando, dizendo que ela teve vontade e ela até hoje, até aquele determinado dia, ela se arrependia de não ter se jogado dentro do carro para morrer junto com as crianças. Mas ela saiu de lá aliviada. Quando ela estica a mão para pegar a carta, a mão dela estava totalmente deformada pelo fogo, dela ter tentado retirar as crianças de lá de dentro. Então, e isso é muito interessante, esse negócio da gente, que a gente pensa realmente no momento que aquele espírito se foi, né? E sim, é interessante que nos Estados Unidos, em 2012, tem uma revista científica com um estudo de uma droga para que as memórias de coisas traumáticas, como sequestros, acidentes, é um produto sintetizado, ingerido para apagar esse tipo de lembrança. Esse estudo já vem sendo feito desde 2012. E o plano espiritual, gente, ele é muito mais adiantado do que a gente aqui. Se nós aqui somos evoluídos, o plano espiritual, aqui é uma cópia infiel do plano espiritual. Sim, sim. Lá já existia o celular quando aqui foi inaugurado. Né? Que a gente eles estimam até que a diferença seja de uns 70 anos entre lá e cá. Quando a gente está pesquisando aqui, é sinal que o plano espiritual já existe há muito tempo. Uhum. E são eles que nos ajudam nessa descoberta. Né? E olha que curioso também, como esse relato mostra para a gente que a gente só abre brecha para sentir esse carinho, para receber esse carinho de volta, quando a gente também abre a mesma brecha para amar, para distribuir amor, né? Então, só quando ela acolheu um outro filho que nem tinha vindo dela, que ela conseguiu movimentar essa energia, esse sentimento todo e possibilitou a mensagem de chegar até ela. E aí me faz pensar muito quando a gente se deixa levar demais pelo desespero e perde a noção das coisas, porque parece que nubla e parece que tudo que a gente consegue pensar é só na tragédia e não consegue pensar numa forma de sair dessa mágoa. E aí a gente volta uns 160 anos atrás, quando saiu principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem com a máxima do fora da caridade não há salvação. Então, por que a gente, em vez de se fechar na mágoa, também não passa a movimentar essa caridade, movimentar esse amor? Porque a caridade nada mais é do que o amor posto em ação. Então, a gente pensa logo, mas eu não tenho como fazer caridade porque eu não tenho dinheiro. Mas, de todas, o dinheiro é a caridade mais fácil e muitas vezes nem sequer é a caridade. A gente pode emprestar o ouvido para alguém que precisa falar, a gente pode emprestar o tempo para alguém que se sente só. Tudo bem que dentro desse contexto em que a gente está vivendo atualmente, as coisas ficam um pouco mais difíceis mesmo, porque nós temos que manter o isolamento, manter-se em casa, né? Um pouquinho mais afastados do mundo, mas isso não quer dizer que a gente não tem contato. Olha que maravilha que é passar por esse momento que a gente está passando agora com a tecnologia que a gente tem. Essa oportunidade que a gente tem aqui, né, Márcia, de gravar um vídeo, de fazer essa prece online para vocês assistirem, nós que também estamos nas nossas casas, é uma oportunidade que, se a gente parar para pensar, se fosse 10 anos atrás, já seria completamente diferente. Então, que a gente faça o máximo dentro do que a gente pode para movimentar esse amor, para entregar essa caridade,
da melhor forma possível. E existem inúmeras formas de fazer isso. Aí vale um conselho também, né, que é estudar um pouquinho da doutrina espírita, caso você seja espírita, é claro, porque traz um bocado de alívio para o coração. Ajuda um bocado a entender como a coisa acontece e ajuda também a entender como a gente pode melhorar esse astral à nossa volta, o ambiente, como a gente pode se melhorar de dentro para fora, como a gente pode movimentar esse amor, essa caridade sendo posta em prática. Então, que a gente parta para a ação, né? Para deixar... Porque é muito confortável, a verdade é essa, gente. É muito confortável para a gente ficar sentado, chorando, porque se sente com o coração pesado. Não quero dizer que não seja válido ou que isso não é verdadeiro. Porque sim, é verdadeiro, sim, é muito válido, mas também é se manter ainda preso na dor. E a gente precisa crescer, a gente está aqui para aprender, para evoluir. Então, que a gente consiga, de alguma forma, se libertar disso, né? Se movimentar para levar amor à volta, sair dessa zona de conforto, ainda que seja de dor, não deixa de ser algo confortável, porque senão a gente não estaria ali, né? E comece a encarar o mundo e fazer alguma coisa. Perfeito. No Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente estuda, né, a base do nosso estudo, ele diz que nós não deveríamos ficar aflitos com aqueles que desencarnam. Sim. Que não deveríamos. E o que diz a Bíblia? O que Jesus disse? Vou ler aqui. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar seus mortos. Está em Mateus 8, versículo 22. Pois Não é. é uma coisa? Uhum. Temos quem cuide deles. A gente. Aí vão perguntar para a gente, né, Anderson? Ah, então não pode chorar? Pode. Pode chorar. Sim. Aliás, se não chorar, imagina agora quem perdeu o seu companheiro ou companheira de 40, 50 anos. Não vai deixar ela chorar, ou ele? Tem que chorar, até porque se não chorar, vai ter um problema no coração. A pressão vai ser muito grande. Não é isso que a doutrina passa. É chorar sem revolta, sem mágoa, sem rebeldia, né? Sim. Isso Até aí. porque, Anderson, Chico chorava. Sabe por quem que ele chorava? Quando morria um cachorro, um gato. Sim. Que nem a Gente, gente, né? se ele chorava por um cachorrinho, por um gatinho, quem somos nós? Claro que nós precisamos chorar com bom senso, né? Tem até uma. Eu posso ler, Anderson? Dá tempo aí de eu ler a lição do cachorro? Sim. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque existem dois tipos de choro que a gente está falando aqui nesse instante, né? Okay. Que tem o choro de saudade e tem o choro de desespero. O de saudade está liberado, porque ele, inclusive, faz o sentimento brotar e até alivia a gente, de certa forma. O de Esse desespero é choro. que não é recomendado. É esse choro, é diferente, são choros diferentes, é isso que a doutrina prega, né? E aí eu lembrei dessa historinha aqui, muitos já conhecem, né? A lição do cachorro, Uhum. que ele diz que, sendo um veterinário, o veterinário foi chamado para ver um cão de 13 anos chamado Batuta. A família do pobre animal queria um milagre dele. Ele examinou o Batuta com todo cuidado e descobriu que o Batuta estava morrendo de câncer. O cão foi cercado de carinho, porque já não podia fazer mais nada. E toda a família e o menino Pedro, apesar de muito jovem, parecia o mais calmo, acariciando o animal pela última vez. E o veterinário, um pouco afastado, observava a cena e perguntava se o menino estaria de fato entendendo tudo o que acontecia. Em poucos minutos, o Batuta caiu pacificamente
dormindo para nunca mais acordar. É até poético isso, né? O garotinho parecia aceitar tudo sem dificuldade, quando sua mãe, dirigindo-se a mim, perguntou: por que a vida dos cães é mais curta do que a dos seres humanos? Antes de eu ensaiar uma resposta, Pedro se antecipou. Eu sei a razão, falou o menino. Em seguida, a explicação do moleque, entre aspas, mudou muito a minha maneira de ver a vida. Ele disse do alto dos seus 8 anos: a gente vem ao mundo para aprender a viver uma boa vida, como amar os outros o tempo todo, como ser uma boa pessoa. Os cães já nascem sabendo fazer tudo isso. Eles não precisam viver tanto tempo como nós. Entendeu, mamãe? Pois é. É isso. É isso. A gente que ainda tem muito para aprender e muitas vezes com esses animaizinhos do nosso lado a gente aprende um bocado se tiver olhos de ver, né? Eles nos ensinam até se alongar. É verdade. Ele diz aqui, ele tomou uma série de posturas depois que ele viu isso. De tudo que o animal fazia, ser amigo. Se espreguiçar, curtir aquela soneca depois do almoço, Depois do quando almoço, pode. sem Mas pressa. Então, olha também, aí tem até uma deixa para a gente também, né? Se a gente sente coração tão pesado, se a gente tem essa vontade de trabalhar o sentimento, por que não adotar um animalzinho, né? Um cãozinho, um gatinho? Olha como já ajuda um bocado também, né? A aliviar o peso no coração. Já vai fazer o coração ficar mais leve. Pulsar de novo. E aí a gente até chama atenção nesse instante, não como uma obrigação nem nada do tipo, mas tem uma sugestão que a gente sempre dá também nos nossos trabalhos, que é o trabalho que a nossa casa está fazendo agora de recolher mantimentos, de recolher roupas, de recolher materiais de higiene, de limpeza, para pessoas que estão carentes. Então, se você quiser ajudar, claro, se você for aqui do Rio de Janeiro, porque senão a gente não tem nem como fazer isso, mas se você puder ajudar de alguma forma, entre em contato com a gente aqui na página, deixa seu contato na direct ou do Instagram, ou mensagem pelo nosso e-mail, uniãoespiritaramatiz@gmail.com, ou então lá no Facebook também. Entre em contato com a gente, pergunta como você pode fazer para que a gente vá recolher esse material e direcione para quem precisa também, né? Vamos amolecer o coração. Da mesma forma que a gente também precisa dar ajuda para a nossa própria casa, né, Márcia? Isso, isso. Aí vocês estão preocupados com o quê? Com os 3/4? Ai, Márcia, estou preocupada com aquele negócio que tu falou, os 3/4. Né, que ficam vagando. Não se preocupem. Ai, se o meu querido estiver vagando, não tem problema. Aos que são espíritas, faça o culto no lar. Sim, muito importante. O fato de você estar falando em voz alta, porque os espíritos que ainda não alcançaram determinada evolução, eles não conseguem ler os nossos pensamentos. Sentem vibrações, mas não leem. E o culto no lar vai ajudar eles ouvindo o que está dizendo ali. Se você não é espírita, abra a Bíblia, está valendo, é a mesma coisa, só com outro nome. De repente, a noite da família, porque eu já ouvi isso. Né? E aí você falar, você orar, você ler uma palavra. Se o espírito tiver por um acaso aí, ele vai começar, aquilo vai ajudá-los a perceber os espíritos superiores que estão tentando chegar até ele. Imagina, a mãe de André Luiz sempre esteve do lado dele o tempo todo, e ele não percebia. Sim,
Pois é. Tamanha a vibração, estava muito baixa a vibração de André Luiz, que ele não consegue perceber que a mãe quer ajudar. Pois é. Então, que a gente consiga, de alguma forma, se elevar, né, para poder também garantir estar bem dentro de casa, como garantir também que esses queridos que estão do outro lado fiquem bem, né? E não tenham medo do umbral. Ai, será que está no umbral? Gente, já abriu para ver o que é no dicionário, o que quer dizer umbral? Umbral quer dizer passagem. Passagem. Até o batente da porta, o quadro da porta, se chama umbral. Se a gente para ali, encosta, como muitas vezes a gente faz, né? A gente encostou ali com a porta aberta, a gente está no umbral. Está numa passagem entre um plano e outro. É isso. Está entre um plano e outro. Então, aquilo ali não vai ficar ali toda a vida. Não, é temporário. Isso é temporário. Assim como a distância, né? A gente nunca se afasta de fato. O sentimento continua ligando. Então, não significa que porque a pessoa partiu para o outro lado, ela esqueceu de você ou que você vai esquecer dela um dia. Não. Esse afastamento é físico e temporário. O reencontro vai acontecer. E aí entra a nossa parte, que é confiar, que é ter fé nesse modo de trabalho divino, sabe? Que Deus sabe o que é melhor para a gente. Então, ele sabe que nesse instante, para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento, essa separação, embora temporária, é necessária. E um dia a gente vai entender por quê. Joana de Ângeles diz que a morte é um passaporte para a vida, para a verdadeira vida. Muito bem colocado. Exatamente. É isso. A vida que importa é lá, né? Vamos fazer agora a cromoterapia, Anderson? Vamos sim. Explica como é esse trabalho que a gente faz. Falando em vibração. Falando em vibração, tem tudo a ver. O que a gente vai pedir para vocês agora? Nesse instante, vai entrar uma música. E por que uma música? Porque quando a gente canta, a gente produz notas musicais. Para cada nota musical que existe uma cor correspondente. Lembra lá que são 7 notas musicais? Também são 7 cores no arco-íris. Isso não é coincidência. É, de fato, assim. Conforme a gente vai cantando, vai produzindo essas cores e vai tanto iluminando o ambiente em volta, quanto vai iluminando de dentro para fora. Então, é um momento de alívio, é um momento de entrega, e é um baita trabalho de energia e de energização que a gente faz enquanto canta. Então, quem canta seus males espanta, né, Márcia? E agora a gente espante um pouquinho da dor também. Aproveita a música que vai ser tocada e vamos entregar todo o nosso sentimento. Vamos cantar, vamos cantar. Imagine, essa canção chegará até eles. Com certeza. Uhum. Então, cante junto com eles, cante para eles ouvirem. Vamos cantar. Vamos.
Então, vamos voltando nesse instante, já com o coração mais leve, mais aliviado, Sim, cheio de sentimento. a música alegra a nossa alma, né? Com Sim. certeza, abençoa o espírito. Quanto mais entrega nessa música, mais a gente movimentou esse tanto de energia à nossa volta, né? E agora, vamos para o Vamos nosso... agora para a nossa mentalização, que é uma das etapas finais da casa. Sente-se em qualquer lugar, né, da casa, onde você se sentir melhor. Sente-se confortavelmente. Uhum. Feche os seus olhos. Respira fundo. Respira pelo nariz, solta pela boca. Faz isso de novo. Relaxa seus ombros. Imagine-se numa sala confortável, uma sala do seu jeitinho, um cômodozinho do seu jeitinho. Você está ali sentado, está sentado ali. E aí vem uma luz muito brilhante, semelhante à luz do sol. Um raio do sol vem até você, a sua cabeça, entrando pela sua coronária, seu chakra coronário. Quem não souber, não tem problema, é do alto da cabeça. Essa luz vem descendo, passando pela sua testa, pelos seus olhos, sua boca, seu pescoço. Ela desce ao seu tórax. Ela vai e desce ao seu braço direito, até as mãos. Desce ao seu braço esquerdo, até as mãos. Ela vem pelo seu peitoral. Perto do seu coração ela para, ela respeita a luz que há em você. Todo ser humano tem a sua luz, brilha a sua luz. Essa luz respeita o seu coração. Ela vai, se funde a sua luz, depois de pedir licença. E ela continua descendo no seu estômago, a sua coluna vertebral toda, seu quadril, toda a região do seu quadril. Ela desce a perna direita até as pontas dos pés. Ela desce a perna esquerda até as pontas dos pés. E ela entra pelo chão. Agora, nós estamos totalmente brilhantes com a luz do sol. Dentro desse cômodo tem uma porta que tem uma cortina muito branca. Nós vamos levantar, vamos até essa cortina. Ela dá acesso ao lado de fora. Quando você abre, parece o paraíso. A primeira imagem que vier à sua cabeça desse paraíso é a sua imagem. Ela pode ser um bosque, pode ser o céu, pode ser a praia. Você está ali. Diante dessa beleza, vem uma pessoa ao seu encontro. O aspecto energético dessa pessoa é de muita luz. Você também está com muita luz. Ela vem se aproximando e você vai reconhecendo essa pessoa. Ela já partiu, ela não está mais encarnada. Ela veio trazer uma mensagem de amor, de esperança, confortar o seu coração. Embora exista uma distância entre você, embora ela esteja com saudade, você também. Ela vem dizer que você é muito amado, que sente a sua falta, mas
acho que ela está muito feliz. Pede para você continuar essa caminhada, que você se melhore, que você se cuide. Provavelmente na altura do campeonato, na altura de todo essa paz, essa luz, você já pegou nas mãos dessa pessoa. Você já abraçou, já beijou suas mãos. E ambos estão envolvidos nessa energia de amor, de paz e de muita luz. Ela te dá um beijo na testa. Ela tem um guia lhe aguardando. Vocês se despedem com carinho, com muita tranquilidade. Somente você. Ela vai embora com o mentor que a trouxe. Você tranquilamente volta para aquele cômodo. Fecha a cortina. Sente-se. Essa imagem fica uma fotografia que vai diminuindo. Você agora está em sua casa, onde iniciou essa mentalização. Muita paz no coração. Vamos terminando com a certeza da imortalidade, porque ela vai livrar o seu coração, o meu, do desespero, da saudade. É claro que a saudade vai aumentar, a dor da separação vai aumentar. Mas espera com paciência, meu irmão, um dia determinado por Deus, em que nós voltaremos ao nosso verdadeiro lar, a nossa verdadeira pátria. E lá, as suas dores, as nossas dores serão aliviadas, porque nós nos reuniremos mais uma vez com os corações que nos amam, que você ama, porque a lei de Deus é de reencontro, de união. O amor é uma força tão poderosa que a separação é passageira. Ela não é capaz de destruir. E erguendo as nossas cabeças, confiando em Deus, que Jesus e a sua mãe Maria, que a nossa mãe Maria sabe exatamente o que nós estamos passando. A mãezinha que compreende a nossa dor, que ela possa nos abraçar, nos fortalecer até o final dessa jornada. Meus irmãos, amigos de fé, queridos, muita paz, fiquem com Deus. Agora, meus amigos, vamos ao nosso momento final, né? A prece de encerramento, mas a dica que a gente deixa, né, é que nós temos o curativo para essa dor, nós temos um bálsamo, né, Anderson? Bom, como a Márcia disse, é uma espécie de prevenção. Então, seriam como aquelas vitaminas C que a gente toma para evitar ficar resfriado, sabe? Como a gente pode se medicar espiritualmente? Através desse canal, você pode se inscrever aqui para continuar acompanhando essa programação. Toda quarta e sexta-feira, às 19 horas, nós temos a Evangelioterapia, que são ensinamentos, são parábolas do nosso Mestre Jesus, trazidas para o nosso cotidiano, para a nossa vivência do dia a dia. Tudo dito de uma forma descontraída, leve, justamente para mostrar que nós podemos viver desse jeito, seguindo os ensinamentos do nosso maior mestre. Além disso, aos sábados, às 18 horas, tem também a nossa palestra ao vivo, você pode acompanhar.
É só se inscrever aqui no canal, ou se você estiver assistindo pelo YouTube, ou seguir lá no Instagram, lá no Facebook. E ao longo do tempo também, caso surja uma ou outra programação, pode ter certeza de que a gente vai avisar, certo? Certo. Então vamos lá, encerrando, Vamos. né? Amigos espirituais, de cada um de nós aqui, nossos anjos da guarda, né? Que por a gente vela, com todo amor, com todo carinho, amigos espirituais responsáveis por esse trabalho da prece dos desencarnados, amigos mentores da casa, mestre Ramatiz, minha mãe Maria, nossa mãe querida, mestre Jesus e Deus Pai todo misericordioso, que olhe por nós, que olha pelos nossos irmãos desencarnados, que estejamos sempre unidos, sejamos corajosos, atenciosos, possamos estar com o nosso coração em paz. Em nome de todos esses falangeiros, mas principalmente em nome do Mestre Jesus e de Deus Pai, pedimos a permissão para encerrarmos a nossa prece dos desencarnados, dando todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Fiquem na paz. Até a próxima.